Namastê! Bem-vindos ao podcast Vida de Yoga. Aqui, vamos nos aprofundar na poesia da vida e dessa filosofia milenar através do olhar e da palavra do professor Tales Nunes. O que é Karma Yoga? E falar sobre o que é Karma Yoga é refletir sobre a natureza da ação. O que está implicado no nosso agir. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouco agora. A gente pensar sobre a ação, pensar sobre Karma Yoga, Karma, né, quer dizer ação, então é pensar sobre o que está implicado na ação. E geralmente a gente não reflete sobre isso. E é uma coisa que está dentro do nosso cotidiano. Ou seja, nós estamos sempre agindo, fazendo coisas com as nossas aspirações, com os nossos desejos e esperando alguma coisa dessas ações, esperando alguma coisa de volta dessas ações que nós realizamos no mundo. Então, a gente pode pensar em dois pontos, primeiro, em relação à ação, né? Que é o que vem daqui, ou seja, a ação em si, eu como uma pessoa no mundo que age, e pensar no outro ponto, que é o resultado da ação, o que vem a partir da minha ação. Então vamos pensar primeiro a partir do ponto daquele que age, ou seja, da ação em si. Bom, quando eu vou agir, eu espero alguma coisa dessa ação. E quando a gente diz esperar, né, projetar adiante qual vai ser o resultado dessa ação, ou esperar alguma coisa, o resultado dessa ação para mim, mesmo que seja no sentido de uma ação benéfica para o outro. Eu tenho a capacidade de refletir sobre o que pode acontecer, né? Ou seja, ter uma expectativa diante da ação. Então, a primeira coisa da gente dizer, a partir desse ponto, é que Karma Yoga não é necessariamente, né, eu não esperar nada como resultado daquela ação, ou seja, não ter expectativas em relação àquela ação. Isso pode se tornar uma luta constante com você mesmo, com a sua mente, porque é inevitável, a nossa mente ela vai esperar alguma coisa daquela ação, ela vai criar uma expectativa em relação àquela ação que a gente vai fazer ou que a gente já tenha feito. Então essa é a primeira coisa que a gente vai colocar aqui para a gente primeiro relaxar, né? Relaxar nas expectativas. Sim, eu tenho expectativas em relação à ação, sim, e isso está tudo bem, isso faz parte da condição humana, da mente humana. Então eu vou fazer a ação esperando alguma coisa daquela ação, ou seja, tendo uma expectativa em relação a essa ação. A grande questão aí é que quando eu vou fazer a minha ação, eu posso exercer geralmente eu coloco mais até a palavra manejo do que controle. Controle pode vir à nossa mente a ideia de algo feito à força, à base da tensão, né? Não necessariamente a força aqui, quando a gente for falar, por exemplo, for ver a questão do asana, a gente vai usar a palavra força para algo que é positivo no sentido de você fazer um esforço, uma força, né, muscular para sustentação. E aí a gente vai falar de tensão. A tensão ela é desnecessária, ela pode acontecer, mas a gente pode fazer a força, seu objetivo, livre da tensão. Então aqui quando a gente está falando em termos
de ação, e a gente usa a palavra manejo, é para não partir do princípio que eu faço um esforço a partir de uma tensão para controlar a minha ação ou os meus impulsos. O que eu quero dizer é que quando a gente vai agir, a gente tem um manejo sobre os nossos desejos, os nossos impulsos, o que possa vir ali, as nossas emoções, para que eu haja. Então, eu posso escolher a ação que eu vou fazer. É isso que a gente está querendo dizer. Eu tenho uma liberdade em relação à ação. Veja bem, quando a gente está falando que eu tenho uma liberdade, ou que você tem uma liberdade, a gente está falando que essa liberdade ela não é absoluta. Quando a gente diz isso, a gente questiona a palavra livre-arbítrio como uma coisa que não esteja assentada em algo. Então, quando a gente fala de liberdade aqui, a gente está falando de uma liberdade que está assentada em alguma coisa, ou seja, a liberdade está relacionada com algum limite. Então, eu tenho uma liberdade na minha ação, mas eu tenho uma liberdade limitada. Limitada por aquilo que eu conheço, limitada muitas vezes pela capacidade que eu tenho de ter um manejo sobre as minhas emoções, limitada, por exemplo, pelas leis da natureza. Eu olho para o mundo e eu vejo que o mundo funciona de uma determinada maneira. E aí eu vou agir. Eu não consigo burlar as leis da natureza para que a ação que eu faço saia da maneira que eu gostaria que ela fosse. Então eu tenho uma liberdade, sim, mas essa liberdade ela é relativa. Por exemplo, eu posso desejar muito saltar e sair voando, mas não é permitido isso pelas leis cósmicas, pelas leis da natureza. Então, conhecendo e entendendo como funciona a lei da gravidade, eu posso voar, posso criar instrumentos para voar. Essa é a liberdade que nós temos na ação. Quando a gente fala que é uma liberdade relativa, é nesse sentido. Então, eu faço a minha ação tendo um manejo sobre as minhas emoções, sobre o meu desejo, né? E quanto mais eu conseguir ter um manejo sobre as minhas emoções, sobre os meus desejos, na visão do yoga, mais ampla vai ser a minha liberdade, porque quanto menos eu tiver a capacidade de lidar com o meu desejo, estiver preso no desejo, preso a um impulso, preso, por exemplo, à raiva, preso à tristeza, preso a algumas emoções, né? Menos liberdade eu vou ter na minha ação. Então aqui a gente já pode colocar 2 pontos dentro da questão do agir. O yoga vai colocar que quando eu ajo, ou eu só ajo quando é deliberado, quando existe uma deliberação, aí o yoga vai chamar de ação. Quando eu reajo, né? Ou seja, não é guiada pela minha deliberação, mas simplesmente por um impulso, um condicionamento, o yoga vai dizer que a gente não está necessariamente agindo, né? É uma ação, sim, mas só para a gente entender 2 termos. Eu não estou necessariamente agindo, eu estou reagindo diante daquela situação. Ou seja, eu não fiz uso da minha capacidade de escolha, da minha liberdade. Ok? Então, aqui a gente já pode dizer então que sim, eu tenho uma liberdade na minha ação, eu faço a ação da melhor maneira possível e aí eu vou receber o resultado dessa ação.